Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, amigos, visitantes, esse é um texto que nós conhecemos, um texto que até pouco tempo se tornou conhecido de todo o Brasil, por meio de uma canção, onde até pessoas que não professam a mesma fé começou a aplicar esta música em diversos ritmos e dançavam livremente essa canção sem compreender com profundidade a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem de correção de uma vida que se entrega verdadeiramente ao Senhor. O texto lido vai dizer sobre um homem que era chefe de todos os publicanos. Este homem, meus irmãos, ele era cobrador de impostos. Na época em que Roma toma conta, invade ali a nação de Israel, ela requisitava que o povo, a população, pagasse um tributo para Herodes, para o rei. E assim, ele possuía algumas pessoas tiradas do próprio povo para cobrar um imposto, para cobrar algo surreal, algo acima das capacidades físicas daquele povo. Esse povo era extorquido pelos publicanos. E além disso, tirava-se parte para si e entregava para Roma o que Roma estava pedindo para ser entregue. Esse era o trabalho de um publicano. Assim como um dos discípulos de Jesus, Mateus, que também era um cobrador de imposto. Aqui, Zaqueu é um homem também cobrador de imposto. E eu quero que os irmãos imaginem nessa noite a situação deste homem. O texto vai nos dizer que ele era um homem de baixa estatura, um homem pequeno. Um homem que certamente sofreu as amargas da rejeição. Um homem que foi discriminado ao longo da sua vida. Mas algo diferente aconteceu com ele. Esse homem se encheu de poder. Este homem foi colocado num cargo de confiança. E nós podemos imaginar que ele caminhou como um coletor e depois ele virou chefe de todos os coletores. Há uma posição que o texto vai nos dizer que ele se tornou um homem rico. Enquanto toda a nação de Israel padecia, enquanto toda a população estava ali vivendo na miséria, no pouco, na necessidade, vai dizer que Zaqueu era um homem rico.
um homem com autoridade, um homem próximo do governo de Roma. Entretanto, meus irmãos, um homem que passa a ser totalmente rejeitado pela sociedade. Tanto é que o texto vai nos dizer que ele tentou se aproximar, mas a multidão não deixou. A multidão não permitiu que ele se aproximasse para ver Jesus. A multidão, meus irmãos, repelia este homem, não possuindo nenhum ato de generosidade, nenhum ato de compaixão. Claro, ele é um publicano, um cobrador de imposto, um homem que está roubando cada vez mais cada um que ia pagar o seu tributo. Mas vai dizer, meus irmãos, que ele fez algo inusitado. O desejo do seu coração era ardente para conhecer Jesus. Ele já tinha ouvido tudo o que Jesus já estava fazendo na região. Ele já sabia dos milagres de Jesus, sendo uma pessoa do alto escalão. Ele sabia das conversas dos bastidores. Ele ouvia sobre um homem diferente que estava caminhando pela terra, pregando algo totalmente diferente do que os fariseus pregavam, dizendo um novo mandamento, um homem que se aproximava de pessoas pecadoras, que amava o próximo, que cuidava como um verdadeiro pastor de ovelhas, que possuía palavras mansas e ensinamentos verdadeiros que não poderia vir de outro lugar senão de Deus. Este homem, Jesus, e Zaqueu em seu coração bateu forte o desejo de conhecer Jesus. Este homem, meus irmãos, não teve vergonha da posição social que ele se encontrava, não teve vergonha da sua estatura, porque o texto vai nos dizer que ele correu e subiu em uma figueira brava. Um homem, certamente, meus irmãos, que tinha em seus pés a melhor sandália da época, vestes de linho do melhor pano possível, roupas elegantes. Mas o texto nos deixa bem claro que ele fez uma escolha de subir àquela árvore para conhecer quem era Jesus. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu sinto impactado pela palavra onde Zaqueu ele faz todo o possível, humanamente, para conhecer Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, já o conhecia. Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus já conhecia os desejos, o anseio do coração de Zaqueu, antes mesmo de Zaqueu realizar qualquer ato. O texto vai nos dizer que quando Jesus está passando por ali, ele levanta a cabeça, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou hospedar em sua casa. Meus irmãos, nós aprendemos nesse texto aqui uma lição valiosa que quero compartilhar com os amados irmãos. Nós temos um Deus que conhece cada um de nós como a palma da sua mão. Meus irmãos, você não está sozinho, você não está desamparado. Você possui um Deus que te conhece na sua integridade. Os casais, com o longo do tempo, um vai conhecendo o outro. Um conhece o olhar, não é assim? Quando vê o olhar do outro, já consegue imaginar o que é para ser feito, o que não é para ser feito, porque possui uma intimidade. Assim é o nosso Deus. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele te conhece. Nós possuímos um Deus que sabe o nosso nome. Nós possuímos um Deus que nos conhece em toda a sua dimensão, meus irmãos. Ele conhece você melhor do que você mesmo.
Ele conhece os seus pensamentos melhores do que os seus próprios pensamentos. Os seus sonhos e os seus planos, ele sabe melhor. Não é à toa que a palavra vai dizer que Deus tem planos melhores do que os nossos próprios planos. E foi esse Deus que olhou, viu Zaqueu e foi hospedar na casa daquele homem pecador, daquele homem rejeitado, daquele homem onde ninguém gostava, ninguém se aproximava dele. Mas o nosso Deus, ele se aproxima, ele chega e ele quer um relacionamento com cada um de nós. Meus irmãos, perceba que Jesus poderia escolher qualquer casa. O texto vai nos dizer que uma multidão de pessoas estava ao redor de Cristo. E quantas pessoas não caminhou atrás de Jesus Cristo? Ele tinha uma gama de pessoas que podemos assim dizer, com um patamar mais elevado, uma pessoa mais bem aceita na sociedade, mas Jesus não se importou pelo que os outros poderiam dizer. Jesus não deu moral nenhuma, meus irmãos, porque a sociedade poderia pensar a respeito da sua ação. Pense comigo. Quanto custa uma garrafinha de água em uma distribuidora? Baratinha, não é? R$1,50, R$1 na distribuidora. Quando os irmãos começam a sair e vai se deparando em uma lanchonete, em um hotel, no cinema, nós vamos vendo que o preço da garrafinha vai mudando. De acordo com a necessidade, o local onde você estiver, a garrafa vai ficando mais cara. Quando você está na porta, na beira para fazer um concurso público, e você não tem nada de garrafa, não levou, e você vê um homem vendendo a água, meu Deus, esqueci. Tu vai pagar R$10, uma garrafinha que custa R$1. Ela muda de valor, meus irmãos, a depender do lugar onde estiver. E eu quero dizer para os amados irmãos e amigos visitantes, irmãos, às vezes vocês estão frequentando em lugares que não te dão nenhum valor. Às vezes você está rodeado de pessoas que não dão um crédito para você, que a sua palavra não vale de nada. Eu quero te dizer nessa noite que na casa do Senhor, Cristo te valoriza. A sua alma importa, a tua vida tem valor. Você é uma joia rara, você é precioso para o Senhor. Não é à toa que Cristo veio, meus irmãos, morrer naquele Calvário para salvar a vida de cada um daqueles que invocasse o seu santo nome. Assim, meus irmãos, como a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque ele estava com o coração aberto. Ele buscou, meus irmãos, conhecer. Ele se achegou perto de Cristo. Ele estava com seu coração inclinado, pronto, preparado para conhecer quem era aquele homem. A nossa caminhada cristã tem que ser assim. Nós temos que anseiar, como o salmista vai dizer, assim como uma corça anseia por água, nós devemos ansiar a nossa alma pelo Senhor. Nós devemos buscar, meus irmãos, com essa mesma intensidade, para conhecer o quanto o nosso Deus é generoso, o quanto o nosso Deus, ele é amoroso por mim e por você. Ele não deixa, meus irmãos, nenhuma pessoa desamparada daqueles que se aproximam dele, daquele que o busca, daqueles que querem se aproximar. No livro de João vai dizer que tudo aquilo que foi dado nas suas mãos, de maneira alguma ele o lançará fora. De nenhuma forma, meus irmãos, você vai receber um valor insignificante do nosso Senhor. As pessoas que te rodeiam podem te dar o valor lá embaixo, mas o nosso Senhor não lhe dará. Assim como ele não deu um valor insignificante para Zaqueu. Ele não se preocupou
com os falatórios ao redor, e já estava dizendo, antes mesmo de Jesus chegar à casa de Zaqueu, o povo já começou a dizer: como pode? Ele vai se hospedar na casa de um pecador, e ele vai entrar, ele vai comer com um pecador, ele vai participar ali, ele vai ficar contaminado. Como um homem desse vai se aproximar dele, de um homem que não merece nada de nós? Mas Jesus olhou para aquela alma, ele teve compaixão, ele teve amor em seu coração para resgatar. E aí, meus irmãos, ao se aproximar, houve uma transformação de vida. Zaqueu, meus irmãos, foi transformado a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. A partir do momento que ele abriu o seu coração, ele disse o seu estado de vida para o Senhor, o seu comportamento mudou. Um homem, meus irmãos, que se tornou rico à custa dos pobres, um homem que se tornou rico ao impor uma quantia em dinheiro, roubando dos necessitados. Este homem passa a ter agora um ato de generosidade. Ele vai dizer: Senhor, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei a alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais a quantia que eu fraudei a alguém. Ele deixou aberto, meus irmãos, para que todos aqueles que se sentiu lesado por ele pudesse chegar, que ele iria restituir. Meus irmãos, ele está dizendo a lei que foi dada lá para Moisés, lá em Êxodo capítulo 22, versículo 1, vai dizer que aquele que roubar uma ovelha, ele vai ter que devolver 4 ovelhas a mais. Ele está utilizando a mesma métrica judaica de devolução, de ressarcimento do dano causado. Nós não vemos aqui Jesus pedindo ele realizar este ato, ao contrário daquele jovem rico, que os seus irmãos olharem aí para o capítulo 18, vai ver no versículo 22 e 23, vai falar sobre a parte desse jovem rico, que ele não se contentou com as ações que ele estava fazendo. Ele chega para Jesus e diz: olha, Senhor, o que é preciso conquistar o reino? Ele vai dizer: olha, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho feito tudo certo, está tudo dentro da legalidade. Ele usou a legalidade para justificar que ele tinha direito à salvação. Mas Jesus conhecia o coração, sabia que o coração dele estava ligado à sua riqueza. A sua vida, segundo ele, devocional com Deus, não estava pautada em Deus, mas sim estava pautada em seus bens. Ele dava crédito a tudo aquilo que ele possuía. Mas quando Jesus diz para ele: olha, venda tudo o que você tem, dê para os pobres e siga-me, vai dizer que este homem entristeceu o seu rosto, seu semblante caiu, e ele foi embora de fininho. Ao contrário com a vida de Zaqueu, que o Senhor não disse nada. Certamente ele ouviu Jesus pregando, ele ouviu as palavras de amor que Jesus tem para falar com cada um de nós, que ele continua a falar, meus irmãos, a receber, independente do nosso estado. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas ele nos ama da forma que nós estamos. Ele morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Nós não éramos justos. De maneira alguma, meus irmãos, nós poderíamos dizer no passado, assim como Jó recebeu o crédito de um homem íntegro, reto e temente a Deus, nós não éramos nada disso. Totalmente pecadores, não tinha ninguém na face da terra que praticasse o bem. E Jesus morreu, mesmo sabendo
da nossa condição de pecador, mesmo sabendo da nossa condição de desobediência, Ele fez algo em prol de nossas vidas, meus irmãos. Assim, amados irmãos, amigos, nessa noite, eu quero recapitular com vocês as lições que nós podemos tirar desse texto. Nós vemos um homem pecador, mas com o coração voltado ao arrependimento. Nós precisamos, irmãos, arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, meus irmãos, confessar aquilo que nós temos falhado, aquilo que nós sabemos dentro de nós que é o nosso pecado, algo difícil de ser trabalhado. Nós precisamos abrir, falar claramente com o Senhor. Meu Deus, é nisso aqui que eu sou falho. Senhor, é isso aqui que está me amarrando de servi-lo fielmente. É isso aqui, Senhor, que está bloqueando o meu louvor verdadeiro a Ti. Nós precisamos falar abertamente com o nosso Senhor. Porque, meus irmãos, quando Zaqueu fez, houve transformação. A partir do momento que você realiza este ato que depende de você, haverá uma transformação de vida. Haverá uma mudança de comportamento que será visível a todas as pessoas. Todo mundo vai notar. A terceira lição, meus irmãos, é que com a transformação existe o ato da generosidade. Como disse, Cristo não pediu para ele realizar nenhum ato, mas o coração dele inclinou-se a um ato de generosidade, de desfazer todo o seu ato de maldade, tudo aquilo que perverso que ele fez. Ele passou a ser um homem totalmente diferente. Ele não se importou, meus irmãos, pelo tamanho da sua riqueza. Eu fico imaginando que este homem, possivelmente, ele perdeu todos os seus bens. Porque se ele era um publicano que cobrava desonestamente, e ele passa a restituir aquilo que ele tomou posse indevidamente, meus irmãos, e ele deu a metade e devolveu 4 vezes mais, foi embora aquilo que ele conquistou na maldade. E ele fez esse ato. Ele não se importou se ele iria ficar pobre. Ele não se importou, meus irmãos, pelo seu estado humano, mas ele se importou com a sua alma. Ele se importou, meus irmãos, com uma aproximação com Cristo real na sua vida. Ele fez este ato. E aí, meus irmãos, eu concluo. O que alguns irmãos estão esperando para viver uma vida em total entrega a Cristo Jesus? Qual é o sinal, meus irmãos, que ainda está buscando para viver uma vida voltada para a palavra do Senhor? Porque, meus irmãos, a nossa caminhada é no agora. Nós não temos, irmãos, segunda chance. A palavra do Senhor vai dizer que basta o dia o seu próprio mal. O amanhã não nos pertence. Recentemente eu concluí um livro que, parafraseando, ele diz assim: viva o hoje, não como se você não fosse viver o amanhã, mas viva o hoje como se fosse o ontem. E quero traduzir, porque às vezes é difícil de compreender. Como se você tivesse a segunda chance de viver o mesmo dia de hoje. Quantas vezes, meus irmãos, nós não passamos pela seguinte situação do pesadelo que fica na nossa mente, por algo que nós fizemos de errado no passado, e dizemos: ah, se eu tivesse uma segunda chance, ah, se eu pudesse voltar lá no passado, eu corrigiria aquele erro. Então viva o agora, meus irmãos, como se você já tivesse vivido, e você tem a oportunidade de fazer o correto, de não cometer um erro que você está prestes a fazer.
nós vamos cantar um hino. E os irmãos podem refletir sobre a mensagem pregada nesta noite. Se Deus tocou no seu coração, você tem a oportunidade de se manifestar, de dizer não somente para a igreja, mas para o Senhor. Dizer: Senhor, eu quero corrigir a minha vida, eu quero alicerçar a minha vida do seu lado.